Vamos embora, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre a lei do aeronauta. A gente vai abordar todos os assuntos que tem pertinentes ao desenvolvimento da função do aeronauta, né? Tudo que foi instituído, né, lá desde 1984, com a qual houve a Lei 7.183, que ela entrou em vigor objetivando fazer o quê? Fazer a regulamentação do exercício da profissão do aeronauta. Tá? Então, toda essa ideia, toda essa temática, ela foi inaugurada lá em 1984 com a Lei 7.183. Em função da evolução com o passar do tempo, com novas diretrizes que foram realmente entrando no exercício da nossa profissão, em 2017 houve uma introdução de uma nova lei, que a lei passou a entrar em vigor, a Lei 13.475, que inaugurou, entendeu, uma nova realidade para a função do aeronauta, para o exercício da nossa função. O que eu sempre falo da lei anterior, apesar dela estar revogada, mas é importante ressaltar que todo o contexto, entendeu, que a gente usa no nosso dia a dia de trabalho, que a gente vai abordar aqui durante o nosso dia de hoje, foi inaugurado lá. Então essa lei eu tenho um carinho muito grande por ela, porque foi ela que trouxe para a nossa realidade, entendeu, um olhar diferente, entendeu-se que por trás daquela figura do tripulante existe um ser humano, e esse ser humano precisa de ter, dentro do contexto do trabalho, já que o nosso trabalho já oferece algumas especificidades, né? Então houve a necessidade da gente criar normas que nos permitisse, dentro desse conceito, ainda ter uma vida assim, familiar, uma vida sem exigir tanto da nossa função no dia a dia, do nosso trabalho. Entendeu? Então hoje, em se falando de lei, nós temos a Lei 13.475, que é considerada a nova lei do aeronauta, né? Essa lei, ela foi uma solicitação do RBAC 121, que é RBAC 121, RBAC 121 são as diretrizes que a ANAC impõe como regulamento para a profissão do aeronauta. Então o RBAC 121 fala de tripulações. E aqui, através de um processo legislativo, né, passou na Casa de Deputados, Senados, aí foi promulgada em 2017 a nova lei do aeronauta. A rebote disso, né, no contexto dessa nova lei, teve também o RBAC 117. E o RBAC 117, ele fala de um elemento mega importante, que hoje tem grande valor para o exercício da nossa profissão, que é o quesito fadiga. Tá? Então, esse RBAC 117, ele versa sobre esse assunto, ou seja, ele possibilitou aos operadores aéreos que se adequassem ao RBAC 121, que fizesse algumas alterações dentro do seu quadro estrutural para que abrigasse esse RBAC. Então, o que houve a necessidade? As empresas, quando em 2017 a lei foi promulgada, ou seja, ela passou a valer de uma forma efetiva, alguns artigos dela de imediato não entraram em vigor. Ali, artigo 30 até o 42, mais ou menos, se eu não estou errado com o número, porque memorizar, a gente não precisa memorizar, sempre a lei é para a gente pesquisar, pesquisou, está lá. Então, você procura os assuntos e você vai lá na lei e você vai achar. Então, não precisa você memorizar artigo por artigo, entendeu? Mas, de qualquer forma, no artigo 30, que vem pensar sobre essa possibilidade de ter esse elemento fadiga levado em consideração. Tá? Então, as empresas precisaram de um tempo para fazer um ajuste de condutas para se adequar a esse RBAC. Então, esses artigos, como eu falei, de 30 e ao 40 e alguma coisa, eles passaram a entrar em vigor somente a partir de 2020.
Entendeu? Então, 2017 houve a promulgação da lei, ou seja, ela entrou em vigor, né? Foi sancionada pelo presidente da República, mas somente em 2020 que esses artigos que abrigam esse elemento fadiga, que efetivamente passaram a valer por conta disso que eu falei. As empresas precisaram fazer um ajuste de conduta, né? A rebote disso, quem se adequou a esse RDA 617 ganhou também algumas prerrogativas. Então, vendo aquela coisa, toma lá, né, dá cá. Você criou dentro da sua operação um departamento que objetivasse abrigar esse elemento, você teve algumas prerrogativas em caso de necessidade, tá? Mas enfim, isso são elementos que a gente não precisa de abordar isso agora, efetivamente. Mas enfim, essa lei, ela veio com tudo isso, todos esses itens abrigados dentro dela, e a gente vai falar de um por um. Antes disso, eu quero trazer aqui para vocês, para a gente começar a fazer essa viagem, a gente pensar o que seria um aeronauta, né? Quando a gente pensa na figura do aeronauta, quem seria essa figura que é tão, que está aqui, né? Que foi, assim, presenteado com uma lei que objetivasse o exercício da função, que não são todas as funções que tem uma lei específica para isso, mas nós recebemos isso como presente. Então, o aeronauta é a figura que é detentora de alguns documentos que são dados, ou seja, são dados pela autoridade aeronáutica aqui do nosso país, que é a Autoridade da Aviação Civil do nosso país, que é a ANAC, e aí você sendo detentor de licença, de habilitações e de um certificado médico dado, ou seja, chancelado, homologado pela agência, você faz jus a receber esse título de aeronauta. Então, o aeronauta, ele tem que ter detentor de uma licença, que por vezes essas licenças a gente precisa de fazer uma preparação, seja no que tange a pilotos ou comissários, fazer uma banca para dentro da própria agência, que hoje é o que ainda está valendo. Algumas mudanças já são previstas para acontecer a partir do ano que vem, mas até essa data de hoje, você vai fazer uma banca e você vai ganhar esta licença, tá? E essa licença vai o quê? Te permitir que você, de posse dela, junto com o seu certificado médico, ou seja, também chancelado pela agência, de posse disso, você vai poder ir participar de um processo seletivo dentro de um operador aéreo. E de posse desses dois elementos, você vai passar pelo processo seletivo, você vai passar por todo o treinamento, você vai ganhar uma habilitação, que é também chancelada por quem? Pela Autoridade da Aviação Civil. E essa habilitação, quando você junta a licença que você já tinha lá como aspirante, mais o CMA e esta habilitação, aí te dá a característica de ser um aeronauta. Então você tem que ter posse, uma licença, habilitação, mais o certificado médico, você com isso se torna um aeronauta, tá bom? Quem pode ser aeronauta aqui no nosso país, ou seja, exercer a profissão de aeronauta no nosso país? Tem de ser brasileiro nato ou naturalizado, entendeu? A lei veda a essas figuras apenas a possibilidade de se tornar aeronauta aqui no nosso país, beleza? Pelo nosso regulamento. Aí, enfim, de posse disso, né? Porque às vezes você confunde muito, as pessoas confundem muito essas duas situações. Você na situação aeronauta, você é a todo tempo, né? E você, na tua casa, você vai a alguma loja, você vai tentar fazer algum crédito, vamos perguntar qual é a tua profissão. A tua profissão é aeronauta. Tem muita gente que confunde a situação, se diz tripulante. Na realidade, essa figura do tripulante, ela está dentro do contexto de ser um aeronauta, porque só pode ser tripulante a criatura que é aeronauta. Porém, o fato de você só é considerado um tripulante uma vez dentro da aeronave.
Ou seja, não só dentro da aeronave, que eu sempre digo, quando a gente vai fazer a apresentação no DO, que é esse local aqui, ó, isso aqui é APS, né? APS, apresentação. No DO, que é o despacho operacional, onde a gente normalmente se apresenta para as programações de voo, ali a gente vai fazer o reconhecimento dos outros pares que comporão com você aquela tripulação, e a partir deste momento que você cria o time, que a gente chama esse time, né, essa equipe, aí sim você já está iniciando o exercício da função de tripulante, tá? E aí você vai para bordo da aeronave para desempenhar aquelas funções sua, inerente ao que você está habilitado para fazer dentro da aeronave. Aí você, dentro da aeronave, será o tripulante. É muito comum você ouvir as pessoas falarem isso, o que você é? Eu sou tripulante. O cara está na rua fazendo corpo e eu pergunto para ele, não, ele é naquela situação, ele que é um aeronauta. Tripulante ele vai ser no momento que estiver dentro da aeronave, tá bom? Então, o tripulante é aeronauta no exercício da função a bordo, de acordo com a licença a qual ele está capacitado a exercer aquela função, tá? Dentro dessa questão de tripulante, você ainda tem, você pode estar no exercício da sua função, uma vez dentro do avião, ou você pode não estar no exercício da profissão. Pode falar, Calil. Em relação a isso, você falou que em momento algum vou deixar de ser um aeronauta a partir do momento que eu tenho essas três, a licença... Esses três documentos, né? Quando algum deles não tiver convencido ou tiver impedido, eu vou estar impedido de praticar. Você não é um aeronauta capacitado para aquele momento, para o exercício da tua profissão, porque você está com um daqueles elementos vencidos. Que você pode dizer, porque o que vence é a sua habilitação e o seu certificado médico. A licença ela tem um caráter permanente. Então a licença é para você forever, mas as suas habilitações e as suas certificados médicos você tem que fazer as revisões periodicamente, entendeu? O seu CHT, que a gente chama de habilitação, a cada 2 anos você vai fazer essa certificação, ou seja, renovar essa certificação, e o seu certificado médico você vai, dependendo da sua idade, da categoria em que você é, ou seja, o comissário você tem uma forma de você fazer essa renovação, e na condição de piloto tem uma outra forma. E ambos, tanto para comissário quanto para copiloto, vai depender da idade a qual você tem. Entendeu? Então, vou exemplificar. Um comissário, ele até os 50 anos, ele vai fazer de 5 em 5 anos. Tá? É a renovação do CNA. A partir dos 50, ele já vai passar isso de 2 em 2 anos. E depois de 60 anos, aí já tem que fazer anual. Então tem essa diferenciação, tá? E com os pilotos, da mesma forma, vai depender da categoria e vai depender da idade para que isso também seja adequado à renovação dos certificados médicos dele. Bom? Então, retomando aqui, a questão do tripulante extra, né? Do tripulante, da figura do tripulante. Então você pode estar tanto como tripulante exercendo a sua profissão a bordo, como você pode estar na condição de extra. O que seria essa condição de extra? Você está a serviço, você vai estar percebendo financeiramente tudo aquilo que é pertinente para aquele momento, ou seja, você está ganhando as suas horas de voo, você está ganhando as suas diárias e está contando a sua jornada normal. Só que você não está na condição de quê? De exercício da profissão, ou seja, você não está ativo. Você está sendo deslocado pela empresa de um ponto a outro, para que a partir daquele ponto você comece a fazer o exercício ativo da profissão. Tá? Então, a função de tripulante, você pode estar tanto na condição de estar ativo, ou seja, no exercício efetivo das tuas prerrogativas naquela situação, ou você pode estar ali na condição de extra, se deslocando da sua base para uma outra base, bem como você saindo de outra base e retornando para a sua base
não exercendo a função, tá? Na posição sentadinho numa poltrona, com lugar garantido, com a sua alimentação garantida, com tudo certinho e ainda ganhando tudo o que é pertinente para aquela situação agora que você está vivendo, tá bom? Então a gente tem essa figura do tripulante extra a serviço. A Lei 13.475, ela também trouxe uma diferenciação, não diferenciação a título de fazer criar um muro, né? A gente sempre coloca gosta sempre de colocar isso, que a gente trabalha muito em CRM, essa situação, de que a liderança, ela tem que ser uma liderança integrativa, ou seja, as pessoas têm que trabalhar de forma conjunta, independente de liderança, para evitar o famoso power distance, né? A figura majoritária, o principal daquela figura, se coloca num patamar tão alto que os outros estão lá embaixo e ela está aqui. E no CRM a gente trabalha muito bem isso, que na verdade cada um dentro das suas prerrogativas terão as suas relevâncias, porém a coisa tem que ser o quê? O trabalho todo ele desenvolvido em equipe, a equipe sempre trazendo para cada vez mais próximo. Então isso é um detalhe. Então, mas só que a Lei 13.475, ela fez uma diferenciação, ou seja, ela criou a figura do tripulante de voo e o tripulante de cabine. Quem seria esse tripulante de voo? Seria o comandante, que é cargo, piloto, que é copiloto, que é cargo, e mecânico de voo. Quem seria esse mecânico de voo? É aquela figura que trabalha a bordo da aeronave. Não confundir mecânico de voo com mecânico de manutenção. São figuras distintas. Mecânico de voo hoje está ficando assim cada vez mais difícil de você encontrar, porque em função da tecnologia, né, essa figura está cada vez mais se tornando difícil de ser encontrada nas tripulações, por conta que hoje, em função da tecnologia toda, tem só a figura do comandante e do copiloto. O mecânico de voo não mais, mas fala isso. Posso dizer que está se tornando obsoleta essa profissão? Cara, enfim, como dentre tantas outras, né, cara? Se a gente pensar, tem tantas profissões aí que estão tendentes a desaparecer por conta dessa história da tecnologia e, em função disso, essa figura está cada vez menos, entendeu? Você encontrando nos nossos meios. Mas como ainda tem, a lei ela não deixou desabrigada essa figura, porque como tem empresas que ainda voam equipamentos, que esta figura ainda está lá de forma representativa, então enquanto isso não literalmente acabar, essa figura está representada dentro da nossa lei, entendeu? E entendendo ele como uma figura, como um aeronauta, tá bom? Então, o que acontece? Então a gente tem essas figuras, que é o comandante, o copiloto e o mecânico de voo, que são considerados tripulantes de voo, e comissários, que são tripulantes de cabine. Cada uma dessas funções que eu falei, essas funções são cargo, tá? Na realidade, o comandante, ele é um piloto, o copiloto, ele é um piloto, entendeu? Então, por que comandante e copiloto? É porque existe a necessidade de haver uma liderança. O comandante é uma figura que é tendente a ter um pouco mais de tempo, ele passou por um processo avaliativo e passou por algumas condições exigidas pela empresa que a pessoa se adequou àquele quadro. Porque essa figura ela tem uma relevância porque ele é o responsável técnico e não somente isso, mas também disciplinar pelaquela operação de voo. Toda a segurança está a cargo do comandante. Ele é uma figura relevante dentro do sistema. Ele é considerado como se fosse o preposto do operador aéreo. Ele está representando o dono da empresa sentado naquele banquinho que ele está sentado ali na frente. Então, é uma figura que tem muita relevância. Mas isso é um cargo. Na verdade, é um cargo que ele exerce naquela tripulação. E o copiloto, ele vai ter, tecnicamente falando, as mesmas condições que o comandante. Porém, ele, por ter menos tempo, ou seja, ainda não ter atingido aquela maturidade, entre aspas, né, entendida pelo operador aéreo,
para estar no exercício dessa função de comandante, ele estaria o quê? Como auxiliar do comandante. Tá? Mas é uma figura ímpar, é uma figura importantíssima, porque em caso de alguma incapacidade do comandante, é ele que vai assumir toda aquela bronca. Então ele tem que ter, operacionalmente, tecnicamente falando, as mesmas condições que o comandante. E até mesmo se ele entender que aquela operação entrou dentro de um escopo de segurança em que o comandante não está observando aquilo, e ele, por ter as mesmas, tecnicamente falando, as mesmas orientações, ele pode, naquele momento, sim, interferir de forma que, se o comandante estiver errado, ele vai tomar para ele aquela situação. E depois ele vai se justificar perante a liderança dele sobre aquela situação e vai ficar entendido, porque o comandante saiu fora do escopo. Então ele, por exercício de profissão e por ter a mesma capacidade, ele tem o quê? Ele vai interferir. Entendeu? Isso, cara, é uma coisa que tem que ficar muito claro. O nosso trabalho é muito em equipe, ninguém é sozinho. Tá? Todos nós desenvolvemos o nosso trabalho de forma conjunta. Então, de repente, no erro de avaliação de um e o outro entender que aquele erro de avaliação ele é positivo, ele tem que interferir sim. E o outro ter a capacidade, por mesmo sendo autoridade naquele momento, entender que aquilo não é o que estava acontecendo, enfim, e agradecer até o outro por ter alertado para aquilo, tá bom? É isso a importância do trabalho em equipe. Até porque eles falam, em prova de ANAC tem um problema gigante que fala que qual que é a diferença do comandante para o copiloto. Na verdade, diferença em suma não existe. Não existe. Porque ambos pilotam, isso, ambos fazem fraseologia, isso, ambos preenchem o diário de bordo, exatamente, ambos fazem inspeção externa, fazem tudo, todo o procedimento. Isso mesmo. Então, na verdade, a questão não é isso. O que cai muito em prova da ANAC fala. Qual é a diferença entre o comandante e o copiloto? Na verdade, um responde pela segurança de voo. Exatamente. Ele é o principal elemento da segurança de voo. Responsável técnico e disciplinar. Exatamente. Só que aí entra um problema. Que aí vem a figura da questão do CIPAER, né? Uhum. Que o CIPAER fala que, na verdade, segurança de voo é um ato altruísta. Que, na verdade, todos têm responsabilidade. Claro. Só que, quando cai essa questão de prova de ANAC que fala onde que o comandante é responsável pela segurança de voo, meio que equivocado. Porque, na verdade, não é só ele. Todo mundo. Ele, na verdade, só vai responder pela segurança. Exatamente isso. Legalmente, alguém precisa saber, né? Exatamente, alguém precisa ter, naquele momento, assumir esta responsabilidade de poder o quê? Dar uma resposta. E é essa figura, nada mais. Agora, seguro, você tem segurança, é de responsabilidade de todos. Isso é princípio filosófico do CIPAER. Acho que tranquiliza até os passageiros também, de saber que tem um comandante, ali alguém tomando as rédeas, responsabilidade. Claro, não é liderança, cara, ela é sempre positiva. Entendeu? Não tem nenhum erro nisso, até porque precisa de alguém, num dado momento, tomar para si aquelas rédeas e falar, vamos embora por aqui, todo mundo junto, mesmo que a decisão tenha sido colegiada, mas ele que vai capitanear. E é essa figura que o comandante representa. Ele é um preposto do operador aéreo, entendeu? Então, como nós já falamos dessas três figuras, o comandante, do copiloto e do mecânico de voo, essas figuras são consideradas tripulantes de voo. E nós temos os comissários. Quem seriam os comissários? Os comissários, ele é auxiliar do comandante para N funções, exceto aquelas que têm a ver com a parte técnica, né? Até o comandante ele pode delegar algumas funções ao comissário, sim, mas desde que essas funções não tenham a ver com o quê? Com as responsabilidades da parte técnica. Agora, um bom exemplo disso, de repente estamos parados durante um tempo para a resolução de algum problema de manutenção, e aí nós estamos lá o quê? Com os passageiros. É normal que a curiosidade aconteça, né? E comecem a nos perguntar. É preconizado que o comandante ele informe aos passageiros o que está acontecendo,
quais são os motivos daquela demora, quanto tempo é previsto para a gente ficar, ou enfim, é prerrogativa dele fazer esses pedidos. Mas ele não, por algum, ele pode estar envolvido lá com a manutenção, fazendo a verificação lá dos manuais, fazendo as anotações pertinentes, que ele pode muito bem chegar para um de nós comissários, ou um chefe, ou quem, aquele que se sentir capacitado primeiro, e pedir, ó, Mário, faz o seguinte, vai lá, informa para os passageiros que está acontecendo isso, que nós vamos ficar tanto tempo assim, sabe? Tá? Nós fazemos o que? A gente cross-checa com ele as informações para saber se essas informações estão corretas e a gente pode muito bem lá pegar o script e fazer. Essa é uma função que seria dele? Sim, mas nós podemos muito bem naquele momento exercer sem o menor problema. Entendeu? Agora que não pode ele mandar eu sentar ali para fazer algumas funções que são dele, olhar para o manual, porque isso é responsabilidade técnica. Entendeu? Então cabe aos comissários, que são os tripulantes de cabine, outras funções que auxiliam no andamento do voo, principalmente em questão de segurança, porque lá ali atrás nós somos os olhar do comandante para dentro daquele contexto, e após, se nós não verificarmos nenhuma não conformidade, o que acontece? A operação está correta, a gente dá para ele o ok, que a cabine está apta para a gente sair, e a gente vai sair para fora, fazer o nosso voo, e o voo vai transcorrer normalmente. Tá? Então, o comissário ele tem essa função precípua aqui, é responsável pela segurança operacional, ou seja, segurança. As figuras do comissário são agentes de segurança. É o olhar, somos os olhos do comandante lá na cabine de passageiros. Beleza? Então vamos lá. Dando continuidade, essa diferenciação então de tripulante de cabine e tripulante de voo, tá? Agora é o seguinte, quando a gente sai para fazer um voo, nós estamos compondo uma tripulação, né? A gente vai sair para fazer o voo e nós seremos membros de uma tripulação. E aí, o que acontece? Todas as operações aéreas, antes dela iniciar, ou seja, antes dela ser iniciada, o operador aéreo, ele ganha a concessão para operar uma linha, e essa linha, o que ele leva? A ANAC que vai analisar. E nessa análise, a ANAC vai dizer que aquela operação deverá ser feita por com algum tipo de tripulação. Tá? Então, quando você apresenta-se no DO para fazer um voo, você estará compondo uma tripulação. E dependendo daquela operação a qual o voo vai sair, nós vamos ser membros de, se possível, membros de 3 tipos de tripulação. Tá? Nós temos, na verdade são 4 tipos, desculpa. São 4 tipos de tripulação. Nós temos uma tripulação que é chamada de tripulação mínima, tripulação simples, tripulação composta e tripulação de revezamento. Vamos lá então. Tipos de tripulação. Tipos trip. Nós temos a mínima, nós temos a tripulação simples, nós temos a tripulação composta, nós temos uma tripulação de revezamento. Então vamos falar sobre cada uma delas. Vamos começar pela mínima. Tá? O que seria uma tripulação mínima? A gente tem como definição de tripulação mínima determinada pela certificação da aeronave. Mas eu gosto de dizer assim, que tripulação mínima, para te levar para o lugar certo, você tem que pensar o seguinte: é aquela tripulação mínima necessária para que um avião decole e um avião pouse. Aquela aeronave, ela está certificada para um elemento, para 2 elementos,
enfim, vai depender da aeronave, entendeu? E também vai depender da operação que aquela aeronave irá fazer. Então, uma tripulação mínima é a mínima necessária para fazer uma operação de voo, para o avião decolar e para o avião pousar. E precisa ser determinada, por quê? Pela certificação a qual aquela aeronave foi homologada. Tá? Então, essa é a tripulação mínima. Aí, subimos mais um pouquinho para a tripulação simples. O que seria essa tripulação simples? Tá? Como definição de tripulação simples, ela será a tripulação mínima, ou seja, aquela certificada por aquela aeronave para poder decolar e pousar, acrescida de quê? De um número de comissários, ou seja, de tripulantes, que são necessários para a realização de um voo. Tá? Então, é a tripulação mínima, mais o número de comissários, ou de um tripulante necessário para a realização do voo. O que vai nortear isso? A homologação que aquela aeronave sofreu para que aquele voo decole. Vamos exemplificar. Existe pela lei 2 parâmetros. Nós temos lá um tripulante, um comissário, melhor, comissário, para cada 50 passageiros. E a gente também tem o número de saídas a nível de assoalho. Assoalho, o que seria isso? Portas. Acho que está feia essa letra, né? Portas. A nível de assoalho. Portas. Então, nós temos aqui 2 parâmetros. Isso que a lei determina. Então, dependendo da situação, a gente acaba entendendo que aquele equipamento a gente pode adequar por este parâmetro ou por este parâmetro. Vamos exemplificar. Temos como, por exemplo, o 737-700. Normalmente, o 737-700, ele tem a capacidade em torno de 130 e alguma coisa, 132, 138, aí perto de 140 passageiros. É o que normalmente as configurações das companhias aéreas elaboram para esse tipo de aeronave. E aí o que acontece? Nós temos, ou seja, 138, por exemplo, PAX, que este 737-700 comporta. E aí, pensou-se nesse parâmetro, pô, se 50 passageiros, se é um comissário para cada 50 passageiros, eu tenho 138 passageiros, por que eu não posso colocar 3 que vai abrigar até mais do que esse número de comissários permite? Então, o cara pensou, mas só que o 737-700, ele também tem o que? Ele tem 4, só que ele tem 4 saídas. Aqui, esse equipamento ele tem 4 saídas a nível de assoalho, sem portas. Então, se for levado em questão o número de saída a nível de assoalho, se são 4 portas, tem que ter 4 tripulantes. Agora, se entender que esta é uma possibilidade que teria que ter no mínimo
um comissário para cada 50 passageiros, ou seja, 3 seriam 150. Ou seja, aqui as duas situações essa aeronave possibilita. Aí o que os operadores aéreos eles pensaram? Começaram a pedir, cara, se a gente tem 138, por que a gente não pode colocar só 3 e tal. Durante muito tempo a autoridade aeronáutica não permitiu que isso acontecesse. Porque levava sempre em conta o quê? O número de saídas a nível de assoalhos, ou seja, o número de portas. Se são 4 portas, tem que ter no mínimo 4 comissários. Mas isso foi tão solicitado, ficou tão premente as solicitações, que os caras entenderam e falaram o seguinte: então beleza, para que vocês consigam isso, vocês terão de comprovar que num espaço de 90 segundos, esses 3 comissários conseguirão tirar esses 138 passageiros a bordo. E aí foi montado um processo em que isso foi feito, esse tipo de operação, ou seja, houve a homologação e durante esta homologação conseguiram tirar os 3 comissários, conseguiram tirar os 138 passageiros de dentro do avião nos 90 segundos. Aí o que aconteceu? Então beleza, então está tudo tranquilo. Então a partir de agora está chancelado como possível sair no 737-700 com 3 comissários. Por isso que a gente tem que ficar, que está dizendo, tripulação mínima, ela é acrescida do número de tripulantes necessário pelo voo. Ou seja, o voo vai sair num equipamento que permite 4 comissários, só poderão sair 4 comissários. Foi homologado para 4 comissários. Se for homologado para 3 comissários, não, pode sair com 3 comissários. Então, por isso que não é um número assim, fechado, pensando, é o número de portas. Não, é o número de tripulantes a qual foi homologado para aquela aeronave, ela pudesse sair para voo. Tá? Então, a tripulação simples é a tripulação mínima, acrescida do número de tripulantes necessários para a realização do voo.